O ministro Jonathan de Jesus voltou a falar sobre o caso do Banco Master e, nesse momento agora, retirando ali o acesso do Banco Central a esses dados, essas provas que têm surgido, ou seja, um sigilo específico para o Banco Central. Acho que é importante a gente falar também sobre isso, porque o TCU, quando surgiu, no caso, chamou bastante atenção, trazendo ali também uma questão quase de forma inédita desse envolvimento do Jonathan de Jesus. E agora ele volta a falar e traz, portanto, limitando o acesso do Banco Central, que, vale a gente recordar, a Polícia Federal tem utilizado desde sempre, desde antes da Operação Compliance Zero ir para as ruas, dados do Banco Central, da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da União, para conseguir ir para as ruas e conseguir a liberação do Supremo Tribunal Federal para conseguir ir às ruas e fazer a prisão do Daniel Vorcaro, que depois foi solto, a detenção do Fabiano Zettel, que também, como o Vorcaro estava tentando sair do país, enfim, e todos os outros mandados de busca e apreensão das duas fases da Operação Compliance Zero. Ô, Renato, tem uma coisa que para muita dúvida, né, um pouco nebuloso, na minha opinião, né, é a atuação do Tribunal de Contas da União nesse caso do Banco Master. É bom lembrar que ele começou questionando o Banco Central sobre o processo de liquidação, dando inclusive a entender que havia possibilidade de reverter o processo de liquidação, né? E todo mundo sabia que o Banco Central, naquela ocasião, quando ele decidiu pela liquidação do Banco Master, foi uma decisão técnica. Foi uma decisão técnica de acordo com os parâmetros técnicos de diretores do Banco Central, amparado pelo seu corpo, que é especializado na situação de instituição financeira e de mercado financeiro. Então, no começo, né, o Tribunal de Contas da União queria, de certa forma, entrar nessa decisão do Banco Central, o que é um absurdo, Depois, novamente, graças ao trabalho da imprensa, graças ao trabalho do Metrópolis, principalmente, e graças à opinião pública, o Tribunal de Contas da União ele recuou, declarou que não iria, de forma alguma, adentrar no mérito da questão do processo de liquidação do Banco Central, mas queria analisar a conduta de alguns diretores do Banco Central. E aí, você vê que surgiram alguns absurdos, né? O primeiro absurdo, a gente pode ver, é o Tribunal de Contas da União querendo, né, de certa forma, dar uma proteção ao Banco Master, Daniel Vorcaro, como várias autoridades políticas no Brasil que têm rabo preso com o Banco Master. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que foi muito bem colocado depois pelo Tribunal de Contas da União, é que ficou claro que alguns diretores do Banco Central poderiam ter ajudado, de certa forma, o Banco Master em algumas operações, né? Tendo, inclusive, a suspeita de um diretor ter sugerido, né, a fusão do BRB com o Banco Master, né? Então, isso tudo, Nath, fica claro, na minha opinião, como que os tentáculos do Banco Master estão em várias autoridades políticas, em várias instituições da República no Brasil, né? Não é só o STF, não, com o Dias Toffoli, não é só o STF, não, com mulher de ministro que tem contrato milionário, não é só com o STF, com o ex-ministro que virou ministro da Justiça e que tem um contrato de consultoria grande com a tua firma em relação ao Banco Master e ao Daniel Vorcaro. Todos os poderes, todos não vou ser leviano não, mas grande parte dos poderes da República estão, de certa forma, contaminados com o Banco Master e com o Daniel Vorcaro. Então, a questão do Tribunal de Contas da União, na minha opinião, que começou querendo realmente proteger o Daniel Vorcaro, né, solta holofotes também a atuação de alguns diretores do Banco Central em relação à proteção do Daniel Vorcaro e do Banco Master. E ainda tem mais uma ligação aí, que é do mundo empresarial com o político, que o Fabiano Zettel, que a gente citou aqui, que é esse cunhado do Daniel Vorcaro, que também está sendo investigado, ele que comprou o fundo do resort lá da família do ministro Dias Toffoli. Essa foi uma grande ligação ali do Banco Master com o ministro Dias Toffoli, revelada pelo portal Metrópolis. Mas o Fabiano Zettel, lá em 2022, foi o maior patrocinador das campanhas do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que sai vencedor naquela eleição, e também foi o maior patrocinador da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, que perdeu as eleições de 2022.